Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz um comentário. Mensagem dia 14/2/1996. Os assuntos que escreves vêm de mim. Só ouvir a minha voz seria o melhor para todos. Assim não haveriam erros, mas o que já foi escrito não pode falhar. Nesse tempo, o meu inimigo fala pelos 4 cantos do mundo, com sua linguagem profana, fazendo que todos ouçam, embora muitas vezes a pessoa não queria ouvir. O que passa pela tua porta e grita bem altos palavrões e com suas músicas infernais em veículo ou da casa do seu vizinho, são dessas que não ouvem a minha voz. Só ouvem a do meu adversário. Assim será o momento que se aproxima. Para a maioria, o sinal não existe. A vida de cada um deles é diferente dos que me seguem. Entre eles existe a mania de dizer: o que foi ontem será hoje e também amanhã, e assim por diante. O fim é só para quem morre. Vejam, meus filhos, que sentido teria se fosse assim? As minhas palavras não teriam valor. A Bíblia seria somente uma história que não houve. Onde está a inteligência desses homens e mulheres que pensam assim? Bento, meu filho, o livro que já lançaste também seria uma história inventada e, no entanto, nunca pudesse fazer. Ele só foi feito pelos assuntos que te passei. Assim também foi com os outros profetas. Escreveram o que ouviram de mim, uns enquanto estavam comigo quando estive na terra, outros da maneira como estás escrevendo. Não houve para esses o meu corpo físico presente. Foi da mesma maneira como passo para ti. A tua mão escreve o que passo para a tua mente, porque dentro de ti está o meu Santo Espírito. É como se estivesse gravando de uma fita para outra no mesmo aparelho. Neste exato momento, a minha energia está sobre ti como um gerador que, funcionando, faz a máquina tocar, as luzes acenderem e assim por diante. Quem acredita em mim não faz o que o meu inimigo quer e nem ouve a sua voz. Quando lê a Bíblia e acredita, não comete mais faltas graves, porque tem o seu Criador. A mesma coisa quem lê o teu livro, meu filho. Não pode desmentir dizendo que esse assunto vem de pessoa dotada pela parapsicologia. Ó homem, onde está a tua fé? Se acreditas nas cartas de Pedro e de João, como não na desse filho? Eles também quase nada sabiam. Tudo fui eu que falei e eles escreveram. A voz que chama agora através de escritas feitas por várias pessoas, muitas são autênticas e foram dadas por mim. A mesma coisa acontece quando enviei João na minha frente. Agora está sendo esse filho e também outros para a preparação da minha segunda volta. Se tu leres todas as mensagens que já passei a esse meu filho, verás que não há nenhuma razão de dizer que foi inventada por um homem que apenas tem o 3º ano primário. De onde sairia tanto assunto assim para uma pessoa escrever se mal conhece o seu país? No entanto, já escreveu o que se passará em Jerusalém, Roma, Rússia e no país americano. Vejam que homem nenhum pode ter essa inteligência, a não ser por mim. Obrigado, meu filho. O homem pode até errar, mas nunca deveria deixar de ouvir a minha voz para não perder o que eu tenho a dar. Fique com a minha paz. Jesus. O assunto que escreves vem de mim. Como é que o Paitinha poderia ter essa certeza que os assuntos que ele estava escrevendo vinha do alto? Porque ele aprendeu a ouvir a voz da razão. Ele passou a ouvir mais as coisas do alto, esquecendo das coisas da terra, da ilusão da terra, do que o inimigo de Deus nos promete. Tudo mentira.
tudo uma ilusão. Ele te promete o paraíso aqui na Terra. Que paraíso? Por quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 10 anos? É pura mentira. É quase, não querendo comparar uma coisa com a outra, mas é quase como o nosso governo hoje no Brasil. Só promete, só faz mentiras, só faz mentir. E quando a gente ouve a voz da razão, a gente começa a criar uma consciência do que é certo e o que é errado. Nós não somos animais que não têm consciência. O animal tem instinto. Então a gente tem que aprender a ouvir a voz da razão, Deus no nosso coração, para que a nossa consciência realmente penda para o lado do bem. Que a gente possa fazer mais correto do que errado. E aqui Jesus vai explicando. Se ouvir a minha voz, só ouvir a minha voz seria o melhor para todos. Assim não haveria erros. A gente vai chegando a uma certa idade, quanto mais idade a gente vai tendo, mais consciência a gente vai tendo. Menos inconsequente a gente fica. Que realmente, lá no passado, na minha juventude, infelizmente, o que eu posso pedir hoje é perdão pelos meus pecados, mas voltando na memória, como naquela época a gente pendia mais para o lado do mal, ouvia mais a voz do maligno. Sim, porque quando a gente comete erros, não erros banais, erros cotidianos, mas erros mais graves, a gente bota a mão na consciência e vê que a gente estava ouvindo mais o inimigo de Deus do que de Deus. Graças a Deus, Deus me deu mais vida e me deu a oportunidade de enxergar isso. Mas isso não sou só eu. Muita gente procura fazer desse jeito. Muita gente já acha que as coisas estão perdidas. O que eu fiz não tem conserto. O que eu fiz não tem perdão. Se você pensa desse jeito, você está limitando Deus. Deus é limitado. Tem coisa que Ele não consegue perdoar. Tudo Ele consegue perdoar. É só você querer. É só você ser sincero. O que escrito está é quando você peca contra o Espírito Santo, é difícil ser perdoado. Por quê? Qual o segredo do Espírito Santo? Vamos imaginar. Espírito Santo. O Espírito é Deus Criador. O Santo é o Deus Filho. O Santo, Deus Santo. Quando você peca contra o Espírito Santo, você peca contra o Pai e contra o Filho. Aí fica difícil você recorrer. Vamos usar como exemplo de Novo Brasil. Quando você é condenado pelo STF, Supremo Tribunal, você vai recorrer a quem? Não tem quem recorrer. É a última instância. Quando você peca contra o Espírito Santo, você peca contra Deus e contra o Filho. Então fica mais difícil. Não estou querendo comparar uma coisa com a outra, mas já comparando. E mais para frente aqui na mensagem, Jesus fala assim, algumas pessoas pensam desse jeito. Eu presenciei, eu trabalhei com pessoas que pensavam assim, o que foi ontem será hoje e também será amanhã. É assim e é assim por diante. O fim é só para quem morre. Que tristeza a pessoa pensar desse jeito. Se eu pensasse desse jeito, de repente eu estaria latindo, mugindo, cacarejando, cantando de galo. Que animais
sabe que morreu, acabou. Mas o animal não tem consciência. Se eu fosse pensar desse jeito, que foi ontem, será hoje, será amanhã, por que querer melhorar de vida? Por que buscar algo a mais na minha vida? Por que eu me converter? Para que eu me converter? Para que eu mudar de consciência? A consciência pecaminosa e a consciência de Deus, mais voltada para Deus. Se nada muda, o que foi ontem será hoje, o que será hoje será amanhã. E Deus explica aqui o porquê que não é assim. Veja, meus filhos, que sentido teria se fosse assim? As minhas palavras não teriam valor. A Bíblia seria somente uma história que não houve. Onde está a inteligência desses homens e mulheres que pensam assim? Olha que interessante essa colocação de Jesus aqui. Se fosse desse jeito como eles pensam, a história no mundo, não vou nem falar em Bíblia para aqueles mais céticos que não acreditam na religião, a história no mundo seria verdadeira? Nada muda. O passado seria o mesmo no presente, o futuro vai ser a mesma coisa que no presente. Olha a cabeça dessas pessoas. O mundo vai evoluindo e isso é palpável, isso é físico. Nunca o que foi ontem será hoje, muito menos de hoje será amanhã. O sol nasce todo dia, o mundo muda todo dia, o ser humano muda todo dia. Por que em relação a Deus nada muda? Tudo vai continuar a mesma coisa. E nós vamos morrer e tudo se acabou. Não. Deus sabe, Deus é a inteligência infinita. Deus sabe diferenciar o homem de ontem, de hoje e de amanhã. A nossa cabeça que é pequena. Nós somos limitados. Infelizmente, tem aqueles que, além de limitado, quer limitar Deus. Não se contenta em ser o incrédulo. Quer desacreditar Deus na cabeça de outros. Continuando aqui na mensagem, Jesus fala: quem acredita em mim não faz o que o meu inimigo quer e nem ouve a sua voz. Foi o que eu falei no começo. Quando a gente peca mais quando é novo, que é inconsequente, como já estou repetindo. A gente acha que o mundo, a gente tem que viver tudo num dia só. A gente não tem paciência. A gente não tem uma visão de futuro, quer viver intensamente aquele dia, sem medir as consequências. Então, nesse momento, o diabo, como ele é astuto, ele usa a pessoa, como se dissesse: vai, aproveita, faz tudo que te é permitido, tudo que estiver ao teu alcance, que amanhã nada é garantido. É assim que o diabo age. E é assim que a gente se perde. Então a gente vai criando idade, vai amadurecendo e vai vendo que o mundo não funciona assim. O mundo realmente existe um passado, um presente e um futuro. Eu guardo na minha cabeça, na minha lembrança, o meu passado, para que eu não cometa os mesmos erros agora no presente e muito menos no futuro. É isso que devemos ter, essa consciência, de ouvir a voz da razão, a voz de Deus, para que a gente possa melhorar dia após dia, respeitando o próximo, adorando a Deus, respeitando as coisas sagradas, respeitando a natureza. Se não, volto à frase anterior, viramos animais, apenas com instinto. O instinto, o que é o instinto do animal?
é demarcar território, é se manter vivo e se alimentar. O homem não foi feito só para isso. O homem, Deus deu uma consciência para que no futuro, depois da sua partida, da sua morte, ele saiba que existe uma vida muito melhor. A vida eterna é para aquele que se perde e é para aquele que se salva. É eterno. Como eu não quero me perder, eu tenho que ter consciência que eu preciso melhorar, que eu preciso ouvir mais a voz de Deus do que o inimigo. Mas do inimigo ninguém pode se livrar. Deus mostra aqui, Jesus fala aqui. Obrigado, meu filho. O homem pode até errar, mas nunca deveria deixar de ouvir a minha voz, para não perder o que eu tenho a dar. Fique com a minha paz. Jesus aqui já sabe, no final da mensagem, quando acaba a mensagem, ele já está praticamente nos alertando. Aquele que acha que não vai errar, aquele que acha que não erra, ele já está errando. Nós somos dotados de acertos e de erros. Apenas não podemos dar ouvido à maioria dos erros para o inimigo de Deus. Quando a gente dá ouvido ao inimigo de Deus, Satanás, a gente está sujeito a errar muito mais. E às vezes é errado de tal maneira que não tem como voltar atrás. O que está feito, está feito. Que possamos entender dessa maneira. Deus não proíbe nada. Deus não cobra nada. Deus só mostra, só orienta o caminho correto a seguir. E Ele estará sempre de portas abertas para que a criatura dele se arrependa, peça perdão e volte para a casa do Pai. É assim que essa mensagem me mostra. É assim que o profeta viu que os erros dele no passado, Deus ali tinha perdoado tudo. Era vida nova. Ele, ouvindo a voz da razão, mudou de vida drasticamente. Que a gente possa trilhar o mesmo caminho do profeta. Ouvir a voz da razão e não a voz do inimigo de Deus. A Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário. Mensagem do dia 14 de 2 de 1999. Por causa de vossas orações, que meus braços ainda não caíram sobre a terra. Pai fala: fortalecei, Pai Santo, o nosso espírito, para que possamos ter a graça da vossa misericórdia, de um dia estarmos juntos com o Senhor, nossa Mãe e todos os anjos e santos. Santificai a cada um de nós para podermos passar para outra vida. Amém. Um pedido de coração, um gesto de amor ou uma só palavra que se diz quando é endereçada a mim, com o máximo de respeito, eu adoço nesse momento de um filho ou de uma filha que pouco sabes se expressar diante de mim. Filho amado, se este mundo ainda continua do jeito como está, é por causa de vocês que me adoram e outros que estão espalhados por este mundo. Cresce a cada dia para o meu rebanho filhos e filhas puríssimos, um número que vem me confortando no meio de tanta tristeza e desobediência pela maioria. A vossa permanência em busca de um dia melhor faz com que o meu Pai tão logo venha limpar esta terra de tantos pecados que os homens e as mulheres vêm cometendo. Os meus braços ainda não caíram sobre esse planeta por causa de vossas orações e de vossos cantos que vêm me fortalecendo para que tudo se cumpra conforme está escrito. Se não fossem as vossas preces, os meus braços já teriam caído da cruz e a catástrofe já teria acontecido antes do tempo. Vejam, meus filhos queridos,
Como tem força a oração. Minha mãe é quem sempre vem pedindo: rezai, rezai. Convertam-se o mais rápido possível. Não deixem o que podem fazer hoje para fazer amanhã, porque o amanhã poderá ser tarde para a tua alma se salvar. Esse assunto é seríssimo, muito sério mesmo. Sou eu, o vosso Salvador, que venho comunicando através desse meu servidor e tantos outros. Talvez me perguntes, para que tudo isto, essas mensagens, se algumas só bastavam? Olhaste em toda a Escritura? O que leste nela foi uma só vez ou duas, que veio alertando o meu povo? Não, foram vários profetas, uns que só me ouviam, como este servidor, e outros viram-me pessoalmente, mas pouco adiantou. Se agora não viesse pedir novamente, quase não encontraria ninguém mais para me esperar. Esta é a razão de todas estas mensagens. Agora entenderam, meus filhos, que se um pai não se comunica com seus filhos, a todo instante passa a ser um nome inútil chamá-lo de pai. Assim sou eu. Se não viesse mais falar com vocês através dessas mensagens, o meu santo nome bem pouco seria falado, e o de minha santa mãe também, Jesus. Essa mensagem de 1999, Jesus fala, pede, convertam-se. Os meus braços ainda não caíram sobre esse planeta por causa das vossas orações. O mundo está insuportável para Deus. É muito pecado, é muita maldade, é muita traição para Deus. Ele fala que esse assunto é seríssimo, muito sério mesmo. Sou eu, vosso Salvador, que venho comunicando através desse meu servidor e tantos outros. Talvez me perguntes, para que tudo isso, essas escritas, se algumas só bastavam? Olhaste em toda a Escritura? O que leste nela? Foi uma só vez ou duas que veio alertando meu povo? Não, foram vários profetas. Deus falava sempre. Desde que Caim matou Abel, Deus já começou a chamar os seus profetas para chamar o povo de volta para ele. Uns só me ouviam como esse servidor e outros ouviram-me pessoalmente, mas pouco adiantou. Se agora não viesse pedir novamente, quase não encontraria mais ninguém para me esperar. Esta é a razão de todas essas mensagens. Se não fossem essas mensagens, o que seria de nós? Hoje em dia, infelizmente, o que a igreja está ensinando, que tudo pode, que tudo é válido, Deus perdoa tudo. E não é assim, a gente sabe que não é através dessas mensagens. E essas mensagens nos indicam o quê? Desde o começo, olha na Escritura, olha nela, olha o que está escrito. Não foi só uma vez ou duas vezes que vem alertando meu povo, não, foram vários profetas. Eu fiz um apanhado bem pequeno aqui sobre os profetas do Antigo Testamento. Quantas vezes Deus chamava o povo à conversão? Primeiro profeta que Deus chamou, Noé. Então Deus disse a Noé: eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Naquela época, Deus já estava irado com o povo, porque se tornaram maldosos, homens ruins, já no começo, e Deus destruiu com o dilúvio. Ao profeta Abraão ele falou, o Senhor disse, é imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Mais uma vez Deus anuncia através do seu profeta, o pecado era muito grande. É imenso o clamor que se ouve de Sodoma e Gomorra, o pecado é muito grande, e por isso ele destruiu Sodoma e Gomorra. Ao profeta Moisés, ele deu os 10 mandamentos, castigou aquele povo que foi contra a sua vontade, afogando no mar, mandou quantas pragas para ver se aquelas pessoas se convertiam e cada vez coração mais duro. E Deus diz, seguireis exatamente o caminho que o Senhor vosso Deus vos traçou, a fim de que vivais e sejais felizes, e vossos dias se prolonguem na terra que ides possuir. A promessa de Deus ao povo fiel. Ao profeta Malaquias, Deus reclamando, o filho respeita seu pai e o servo seu senhor. Ora, se eu sou o pai, onde estão as honras que se
são devidas? E se sou vosso Senhor, onde está o temor que se me deve? Deus sempre chamando o povo à conversão. Ao profeta Zacarias: não maquineis o mal em vossos corações contra o próximo, não jureis falso, porque aborreço tudo isso. Ao profeta Sofonias: julgamento de toda a criação. Destruirei tudo sobre a face da terra, oráculo do Senhor. Farei perecer homens e animais. Ao profeta Isaías: eu sou o Senhor, esse é meu nome, e a ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. Ah, mas esses são o Antigo Testamento, Deus era assim, agora Deus mudou, o Novo Testamento é amar o próximo como a ti mesmo, e o amor é tudo. Qual foi o primeiro profeta do Novo Testamento, o divisor do Antigo para o Novo Testamento? João Batista, nascido de homem e mulher, não existe maior profeta do que João Batista. E o que ele falava? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus. Fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus. Muitos incrédulos podem dizer: e onde está o reino de Deus? Aqueles que fizeram penitência, aqueles que se converteram já estão no reino de Deus. E aqueles que vivem honestamente como Deus pede, já temos o reino de Deus dentro do nosso coração. Ao contrário, aqueles que não rezam, não querem fazer a vontade de Deus, já vivem o inferno aqui na terra e vão viver no inferno eternamente. Só o que Deus pede é convertam-se, convertam-se, desde o Antigo Testamento, desde o começo do mundo. Ao profeta Noé, ao profeta Abraão, ao profeta Moisés, Sofonias, Zacarias, Malaquias, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo pedido: convertam-se, convertam-se. Agora entenderam, meus filhos, que se um pai não se comunica com seus filhos a todo instante, passa a ser um nome inútil chamá-lo de pai? Assim sou eu. Se não viesse mais falar com vocês através dessas mensagens, o meu santo nome bem pouco seria falado, e o de minha santa mãe também. É o que a gente vê hoje nas pessoas que não acreditam nas aparições, não acreditam nas mensagens. Eles vão na igreja só para fazer número. Vão mal vestido, ajuntado, fazem aborto. Agora até homossexuais podem participar. Os padres não precisam mais respeitar o celibato. As freiras tiraram o hábito. Acabou. Acabou o respeito, o temor por Deus. Por isso que ele fala nessas mensagens. Essa é a razão de todas essas mensagens. Para relembrar a Bíblia, para relembrar os antigos profetas, para afirmar o que eles falaram e também o Novo Testamento. Leiam as cartas de São Paulo, sempre chamando o povo: afastem-se da abominação, afastem-se do que é impuro. Deus não muda, é sempre o mesmo, é santo, é puro, e Ele quer que a gente seja assim também. Filho amado, se esse mundo ainda continua do jeito como está, é por causa de vocês que me adoram e outros que estão espalhados por esse mundo. Deus agradece a nossa oração. Olha que Deus não existe ninguém mais humilde do que Ele. Por isso que Ele fala, né? É o mais humilde de todos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele fez o céu e a terra, tem tudo nas suas mãos. Mas o que Ele faz? Ele pede: rezem, façam penitência, convertam-se e agradece. Agradece a nossa oração, agradece os nossos sacrifícios. Que Deus bondoso e humilde é esse? O que mais podemos pedir? O que mais podemos exigir dele? Nada, só agradecer e pedir perdão pela nossa ingratidão, pela nossa preguiça às vezes de rezar. Preguiça de rezar. Olha a que ponto chegamos. Todos nós. Não é sempre que mas vocês são freira, é fácil rezar. Não. Não é fácil para ninguém, o diabo atenta a todos. Não é todo dia que a gente vai cantando para a igreja, animado. Olha a que ponto chegamos. Preguiça de rezar. Preguiça de estar perto de Deus. Preguiça de falar com Deus. E Ele humilde, amoroso,
espera por nós e agradece a nossa oração. Mesmo às vezes sem atenção, a nossa presença já alegra o seu coração. Por quê? Porque a maioria não reza mais, não quer mais ir para a igreja, não quer mais estar perto de Deus. Por isso, esse pouquinho que a gente faz, Ele agradece. Os meus braços ainda não caíram sobre esse planeta por causa das vossas orações. Olha que Deus humilde e bondoso é esse que nós devemos adorar e servir. A Silvana vai fazer a leitura e eu faço um comentário. De 2000, às grandes metrópoles. Foste indicado e predestinado a receber estas mensagens e enviá-las a todas as raças. Um turbilhão de lamúrias ouço pedindo-me socorro, com gritos de socorro, mas pouca coisa posso fazer. Nas grandes metrópoles, dali poucas almas me servem, e o restante se afundará junto com o lodo que por si mesmo fez. É tanta podridão que jamais ela seria retirada do meio desta sociedade. Meus filhos, o lamaçal, quando é grande, os porcos gostam de se sujar. Carregados de espíritos imundos, cada qual faz o seu trabalho, onde uns matam por prazeres e outros profanam a minha santa casa, roubando tudo que nela se encontra, e depois vendem para usar nas compras de drogas e bebidas. É ultrajante. Sinto-me envergonhado de ter criado o homem à minha semelhança, porque o meu inimigo olha para esses e diz assim: machuquem, machuquem este rei que até agora nada fez por vocês. E lá se vão multidões de almas rumo ao inferno. Grandes metrópoles que matam e ferem os meus pequeninos, inocentes de uma forma ou de outra. Se não matam com armas, matam por falta de moral e ética. Nada vês, povo injusto. Caísse nos risos e nas gargalhadas dos palavrões que essas bocas sujas falam através desses aparelhos infernais que vêm pondo até as minhas criancinhas a se perderem. Grandes metrópoles, vocês têm tamanha, mas vergonha não tem nada, é zero. Para minha maior tristeza é que os meus sacerdotes nada falam do que vem acontecendo. Então o meu inimigo vai crescendo até o ponto de não mais deixá-los dobrarem os joelhos na minha frente. Um desses dobrou os joelhos para Satanás, mas para mim proíbem os meus fiéis de dobrar os filhos da luz. Um conjunto de tudo que há de podridão está nas grandes metrópoles. Por isso a natureza se revolta destruindo tudo que estiver pela frente, porque pelo mau cheiro das drogas e de prostituições faz com que mereçam essa raça adúltera e perversa. Isto já falei e volto a repetir. De vocês, meus filhos sacerdotes, vou cobrar de um, por não me ajudarem e ainda me desonrarem, não deixando o meu pequeno rebanho dobrar os joelhos à minha frente. Agora, da roupa, nada falam, não pedem e nada exigem. Deixam entrar como querem. Tudo isto venho anotando. Então, na última hora, não terão perdão e nem os que me desonram, achando que não sou um rei algum. Vou lhe mostrar quem sou e como sou. Depois não terei mais misericórdia de vocês, povo injusto e ingrato. Filhos meus, quero e preciso de vocês que combatam esta falta de moral diante de mim. A poluição é tanta que sufoca os meus anjos, tanto os que vão daqui do céu como os que vivem na terra, as criancinhas que não têm como se escapar. O pai pergunta: meu amado Jesus, como ficam as boas pessoas que não têm culpa alguma de toda essa sujeira? Passarão a sofrer o mesmo que estes que não têm mais o respeito ao Senhor,
na hora em que vier o grande castigo? Filho, já lhes disse, se não fosse abreviado este dia por causa dos escolhidos, ninguém escaparia. Mas o meu santo Pai o abreviou. Então não precisam ter medo. Podem cair milhões de estrelas do céu sobre a terra, mas nenhuma pode machucar os filhos da luz. Protegidos estão todos por uma couraça divina, quer dizer, proteção total. Jesus. Mensagem do ano 2000, trazendo o título As Grandes Metrópoles. Aqui está um pouquinho diferente da forma que a Silvana leu ali, porque eu não quero acreditar nisso, né? Mas mexeram nessas mensagens, né? Infelizmente. Que aqui Jesus fala grandes metrópoles, ele fala tu que matas, tu, como se estivesse falando no singular, né? E ali está no plural. Então, a inteligência de Deus, ela supera tudo. Então, se ele falou, né, que não deveria ser mexido em nada. Se ele falou dessa forma, por que o homem tenta arrumar o que não tem conserto, né? Daí muda o sentido das coisas. Mas no título da mensagem aqui, no início da mensagem, Jesus fala, é Jesus, né? Indicado foste e predestinado a receber essas mensagens e enviá-las a todas as raças. E aí as pessoas podem assim analisar, mas quem? Quem é o Bento da Conceição? Quem é o profeta Pedro II? Deus tocou nele, Deus o escolheu, Deus o capacitou. Então não adianta qualquer pessoa, ou por mais estudado que seja na face da terra, como ele comenta na mensagem, né? Meu filho, eu sei quem é o mais sábio na face da terra hoje, eu poderia escolher ele, mas não, eu escolhi, foi tu que eu escolhi. E Jesus usa um linguajar bem simples, para que todos possam entender. Ontem eu estava no YouTube vendo mais uma vez, né, assistindo aquele professor Adalto. Se vocês tiverem tempo, a hora que vocês tiverem tempo, assistam ele. Professor Adalto. Ele explica na ciência a Bíblia. A ciência explica a Bíblia. Basta ter boa vontade e ter fé e não pensar em mudar o que está na Bíblia. Que muita gente diz que a Bíblia ainda não foi feita da forma que foi feita por Deus, né? Muitos mexeram. Mas ele prova na ciência. E ali ele está falando, se a gente fosse analisar bem, né, o sentido das palavras dele, quando ele diz que quando Deus fez Adão, ele fez Adão e já botou a capacidade no Adão. Adão já foi feito sabendo tudo, sabendo ler, escrever, tendo a inteligência, o entendimento. Se não fosse assim, como seria, né? Quando Jesus falou, não toca na árvore da vida, e ele, se não soubesse o que é a árvore da vida? Não tocar. Que vai morrer, o que é morrer? Já sabia tudo, já tinha entendimento de tudo. Porque Deus é o poder máximo. Assim, quando tocou no profeta, capacitou ele para fazer as coisas, para obedecer somente a ele. Então, as coisas da terra não tinham mais contato, não convenciam mais o profeta. Teve o conhecimento, Deus permitiu que ele andasse por caminhos tortuosos, né? Por caminhos que não deveria andar, para ter o conhecimento. Mas depois Deus tocou nele, nada mais podia infiltrar nele, né? No corpo dele. Porque Deus foi o capacitando, mesmo dentro daquela simplicidade dele. Mas como Jesus falava, o coração que interessava, o coração era fiel para Deus. O corpo, esse nosso corpo, vai se acabar um dia, como o dele também já se acabou. Mas a alma estava pura para Deus. Então, quando Jesus fala aqui, indicado foste e predestinado a receber essas mensagens e enviá-las a todas as raças. Se foi predestinado, se foi indicado a receber as mensagens, como as pessoas podem dizer que essas mensagens são falsas? Se o profeta, antes de publicá-las, botava novamente em cima do altarzinho dele, em cima da Sagrada Escritura, e perguntava se podia ou não. O inimigo tentou algumas vezes, né? E Jesus falava, não, essa não. Então não tinha chance.
Não existe chance dessas mensagens serem mentirosas, como algumas pessoas tentam, né, levar para esse lado. E aqui Jesus fala das grandes metrópoles. E é o que a gente está vendo hoje. Se deixam levar, se deixam enganar pelas coisas do mundo. Hoje a gente está vendo um pequenino exemplo, né, através dos políticos mentirosos, que prometem, mas não podem cumprir porque não são donos da verdade. Também são traídos. Mesmo aquele que quer agir de uma forma correta não consegue, porque o outro que está ao seu lado derruba ele. Porque o mal tem que prevalecer nesses tempos, né? Para que Jesus possa voltar, então. E aqui está muito claro. Até dentro da casa de Deus, que são os sacerdotes, permitem tudo, menos reverenciar a Deus, menos dobrar o joelho, menos receber Santa Hóstia na boca. E isso eles proíbem. E aqui Jesus está falando, né? Faz a comparação. Por que não proíbe, então, entrar mal vestido dentro da igreja? Aí permite. Como agora também vi hoje, né, um comentário lá no YouTube, um bispo dando a Santa Hóstia para um evangélico. Mas não é um ser humano igual? Não. Tem que existir as regras que existem da Igreja Católica, as normas que existem na Igreja Católica, para poder receber o corpo de Cristo, senão não pode. Mas eles estão desvirtuando tudo com essa história de ecumenismo, né? Esse professor Adalto aí, ele fala muito, muito sobre as coisas da igreja, sobre as coisas da Bíblia, faz a comparação com o mundo de hoje, fala do nosso governo, das mentiras que são lançadas e o povo acredita. Não sei se ele chegou a ter conhecimento ou não desse nosso amado profeta. Acredito que se ele tivesse o conhecimento, talvez estudaria também sobre esse caso. Mas nós que temos esse conhecimento, nós que fomos agraciados, né, de estar ao lado desse amado profeta, como não ser firme na palavra dele? Como não bater pé e dizer, não, daqui eu não mudo, daqui eu não vou ser diferente. Vou seguir aqui porque aqui é o que mais me agrada, não as coisas do mundo. Aqui é a palavra de Deus. O profeta foi um instrumento na mão de Deus, então é Deus se comunicando conosco e eu rejeito isso. Hoje, lá ele faz uma comparação, nesse professor Adalto, hoje o ser humano acha que está muito inteligente. Tira a internet, tira o Google, tira o YouTube, tira do ser humano para ver. O que eles vão saber? São todos analfabetos, não sabem nada. E ele faz a comparação. Antes do dilúvio, aquele povo era um povo sábio. Da onde que eles tinham aquela inteligência? Matemática, física. Como que Noé fez a arca de Noé? Da onde que ele fez aqueles cálculos todos? Porque ele ouvia Deus. Deus ia o capacitando. Né? E assim tantas as coisas. Ele faz comparação lá que a gente fica de boca aberta. Porque ele estudou, né? Ele sabe daquilo ali, as comparações que ele faz. Mas nós, mesmo sem ter estudos hoje, basta crer em Deus, e Deus vai nos mostrando, vai abrindo nossa mente, e a gente vai entendendo tudo com maior facilidade, mesmo sem estudo nenhum. Basta crer. No final dessa mensagem ele fala, né, o profeta faz um questionamento aqui: meu amado Jesus, como ficam as boas pessoas que não têm culpa alguma de toda essa sujeira? Passarão a sofrer o mesmo que esses que não mais dão respeito ao Senhor na hora que vier o grande castigo? E Jesus volta a afirmar, né? Filho, já vos disse, se não fosse abreviado esse dia por causa dos escolhidos, ninguém escaparia. Está lá em São Marcos, capítulo 13, versículo 20. Mas o meu santo Pai o abreviou. Então não precisam ter medo. Podem cair milhões de estrelas do céu sobre a terra, mas nenhuma pode machucar os filhos da luz. Nós temos que crer nisso. E as pessoas ficam apavoradas, mas como que eu vou viver para Deus, como que eu vou fazer as coisas para Deus se eu não tenho um salário, eu não tenho uma aposentadoria, não estou pagando o INSS? Olha o que está acontecendo aí no Brasil, né? Com o INSS para quem pagou tanto, quando foram roubados. E o profeta, ouvindo a Deus, Deus falou ano passado, não, para com isso daí. Deus não sabia? Sabia dos dias de hoje. Então, se a gente vai obedecendo aquilo que Deus nos pede, a comparação que Jesus faz em outras mensagens, né, sobre a família Conceição, como é que eu vou viver sem salário, como é que eu vou viver, eu estou passando isso até com alguns da minha família, né, estão me questionando, mas como é que eu vou ficar sem emprego, sem salário?
Mas, meu Deus do céu, nós somos espelho. 54 anos, como é que nós estamos vivendo? Crendo em Deus, nós estamos passando fome? Eu estou morando na rua, eu não tenho, para meu sustento, no caso, para o meu modo de vida, o que muita gente não tem. E Deus nos proporcionou isso. Todos nós aqui, a família Conceição, os filhos do profeta e alguns netos do profeta, e ainda ficam questionando, e Deus está dando prova e prova e prova, mas eu preciso, tem que pensar, mas que futuro que você tem que pensar? Sem ser aquele que Deus nos propôs. Então confie em Deus. Meu Deus do céu, está dando exemplo o tempo todo, né? A gente está passando esse modo de vida para tantas pessoas que nos espelham, que nos assistem, né? Vem até aqui Taquaras e vê o nosso estilo de vida. E nós não estamos caindo. Nós estamos nos mantendo firme na fé e firme materialmente, e firme aí casa e filhos e netos e o modo de vestir da forma que a gente aprendeu, e não muda. Não vamos mudar. A gente ouve, recebe ligação, infelizmente se infiltraram aqui na minha casa, meu marido deixou de mim, a minha esposa deixou de mim, está seguindo o mundo aí fora. Mas que cabeça fraca é essa, meu Deus? Como a Aline falou, pensa que a gente não tem problema aqui? Nós não temos conflitos em família também? Temos também, mas temos resistência. Dobre o seu joelho, vai rezar, peça a Deus para que Deus te proteja, para que abra a sua mente. E aí o inimigo vai se afastando. Não dê espaço para o inimigo, se afaste desses ambientes que você não pode estar. Não tem como viver lá fora e aqui dentro. O caminho de Deus e o caminho do inimigo. Não tem como, aí não dá. Tem que se afastar. Tem que deixar o lado que Deus diz que não presta mesmo. Não dá para viver, agradar dois senhores. E ficar em cima do muro, o muro é do inimigo. Já está para o outro lado. Olha o que vai falar no Evangelho amanhã, que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. Então pode ser dolorido às vezes, né? A gente falar para um filho, falar para a esposa, falar para o marido, falar que seja para o neto, para um irmão, seja para quem for, mas falar a verdade dói na hora, mas depois vai entender. Meu Deus do céu, eu vou fazer, daqui a pouco eu estou com 60 anos, né? O Alex agora é o mais velho da família, 64 anos, vai fazer 65 já. A Aline é mais nova, 40 e... Já tem 40? Sim. 45. Então, assim, a gente tem esses anos todos, essas bagagens todas, né? De aprendizado, não é uma brincadeira isso. E as pessoas vão se espelhando, vão vendo, mas querem fazer diferente. Pessoas que vieram para a obra, se converteram e queriam fazer diferente do profeta, mas o chamado não foi o profeta. Queriam ser mais do que o profeta. Mas por que ele faz assim? Não, o profeta fazia de uma forma, eu vou ser diferente. Mas ele era o exemplo. Se ele estava fazendo errado, Jesus ia chamar a atenção dele. Se estava falando com Deus todos os dias. Tomavam as atitudes, mas aquela atitude do profeta não foi correta, não. Ora, meu Deus do céu, né? Podia até não ser, mas se Deus deixou passar, quando era algo grave, Deus chamava a atenção dele. E muitos quiseram fazer diferente do profeta e não ficaram na obra, se afastaram. Porque quiseram ser mais que o profeta. Então nós temos essas mensagens, eu não vou cansar de falar. Aqui está falando uma palavra que a gente sempre usa, né? Protegidos estão todos por uma couraça divina, que quer dizer proteção total. Nós temos essa couraça, graças a Deus. Aí a gente sai para fora e a gente percebe que a investida do inimigo chega pertinho da gente, mas não penetra. Balança um pouquinho, mas sai fora. Deus não permite. Aí a gente vem à noite agradecer novamente. Levanta da cama, agradece a Deus novamente, porque tem essa proteção. Se não fosse Ele, todos nós já estaríamos caídos. Todos, não escapa um. Ele está falando a mensagem aqui. Se meu Pai não abreviasse esses dias, nenhum escaparia. Então nós temos que agradecer. Tem o terço dos homens, toda terça-feira. Não vou dizer que é vergonhoso, porque não são todos que podem vir, mas são 2, 3 gato pingado no santuário, né? Poderia vir mais de pessoas, agradecer a Deus. Quem não pode, Deus sabe que não pode, mas a gente sabe que tem muitos que podem. Agora começamos a adoração em desagravo ao carnaval, né? A gente vê, falta muita gente. Preguiça? Falta de vontade?
Não deveria ser dessa forma. Nós tínhamos que agradecer dia e noite o tempo que nós estamos vivendo. Porque muitos estão aí fora passando aquilo que não dá, né? Que não tem como passar, e estão passando. E nós aqui, graças a Deus, e muitos que a gente sabe que está na obra, estão bem e poderiam estar agradecendo a Deus. Não deixa para a última hora. E não pense assim, ó, agora eu estou firme, né, que a gente já ouviu isso também. Para que eu vi lá, família Conceição, o que tinha para ser dito, o profeta falou, acabou. Não pense assim. Nós estamos lutando todos os dias, é uma corrente. Então não pense que você já está, não, agora eu aprendi, está bom para mim, deu, acabou. É nessa aí que o inimigo te leva. E assim aconteceu com muitas pessoas da obra. Se acharam já no topo e o tombo foi bem maior e não consegue voltar mais. Não sei se por vergonha ou o inimigo não permite, né? Não consegue voltar. Então nós temos em nossas mãos essas mensagens que a gente não cansa de falar. É o nosso maná, é o nosso alimento diário. Tem a Sagrada Escritura e essas mensagens para nos reforçar. O santuário está aí, porta aberta dia e noite. Agora em tempo de carnaval, fica até meia-noite ali, né? Ou não? Não, aqui eu sei, mas ali fica até meia-noite, né? Até meia-noite, porta, não à frente, né? Mas ali no fundo, se você não tem tempo durante o dia, é impossível não ter um tempinho à noite, né? Para vir ali rezar um pouquinho, agradecer a Deus, em desagravo o que os homens estão fazendo aí fora, essa bagunça. E aqui Jesus fala nessa mensagem das grandes metrópoles, mas aqui também está uma vergonha, né? Balneário aqui é uma pouca vergonha. As cidades ao redor, igual. O mundo está dessa forma. Então vamos abrir nossa mente, vamos abrir nosso coração, nossos olhos e voltar para Deus. Vamos nos voltar para Deus. É só assim que iremos vencer. A Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário. Mensagem dia 14/2/2001. A chama do amor verdadeiro vem a melhor essência, que é a luz descida do céu. Em tempo de obscuridade, não se pode fracassar em nada. E para se fortalecer, a oração feita de manhã, ao meio-dia e à noite, tem que ser como alimento, o qual não pode faltar. Este é um tempo obscuro e negro, onde os espíritos das trevas estão aproveitando seus últimos tempos. Eles estão apavorados e se parecem com um casulo fervendo de marimbondos, dos mais bravos, sendo que suas ferroadas levam 24 horas para aliviar. Filhos, não deem mais atenção para lado algum, mas pensem em mim, só em mim. Minha Santa Mãe já vos informou tudo o que tinha a vos dizer. Agora travam uma luta os meus anjos com os do inferno até o sinal de minha vinda gloriosa. E eu vos garanto, quem permanecer até o fim, conservando esta última prova, dar-me-á o direito de ser vosso único rei. Não precisam ter medo, mas que façam por merecer. Nada de novas seitas ou movimentos, mas que fiquem onde aprenderam. Devoção, respeito, amor, muito amor, perdão e justiça, não essas dos homens, mas somente a minha, que vos garanto vida eterna. Bem que vos alertei que no fim dos tempos até os escolhidos seriam confundidos. Então não precisam nem me perguntar qual é o caminho verdadeiro. Se foi dentro de minha igreja que aprenderam sobre os santos sacramentos, então outros são só promessas de meu adversário, pois esse quer se passar por mim, prometendo riqueza e salvação. Quem pode comprar uma boiada compra o campo inteiro, e este vem fazendo isto. Esses são os piores dias que vêm ocorrendo no mundo inteiro. É preciso muita oração e dedicação para que meu Santo Espírito ilumine vosso lar e vossa família. Tão visível é o que vem ocorrendo: marido largando sua esposa, esposa largando seu marido, filhos que não mais respeitam seus pais,
sogras não se entendendo mais com suas noras, irmão um com o outro, sacerdotes a mesma coisa. Jesus, o que diria o Senhor para as pessoas que ainda têm dúvida de tudo isto? Se não houver acordo algum para comigo, a condenação virá logo, e não serei eu, mas por si mesmo é que já escolheram. Antes do último sinal haverá tempo para um pecador se arrepender? Sempre teve e terá, pois eu sou um Deus compassivo e misericordioso. Quem disser que muitos ainda podem se salvar, quer dizer que muitos ainda podem se salvar? Eles têm toda a chance do mundo. Obrigado, Senhor. Meus filhos, por que acham que estou usando de toda a minha bondade? A paciência que estou tendo para convosco é pelo amor que tenho por vocês. Por isso não gostaria de perder ninguém, mas o que está feito, feito está, pois a maioria já assinou o livro da morte, e esses já não têm mais volta. Meu adversário pagou alto o seu preço, então não tem mais como voltar, porque o que é meu, este monstro não pode mais roubar de mim. Já os que são dele têm sua marca, invisível para os homens, mas visível para mim. Estes são como animais no campo, os quais têm a marca do seu dono. Assim são os homens e mulheres que deixaram marcar o seu corpo a marca da corrupção, a marca do sem-vergonhismo, a marca dos escândalos, a marca dos suicidas, a marca das drogas e a marca do prazer da carne. Olhem só o que resta para mim. São somente vocês que vivem em oração e conservando os meus direitos sagrados. Jesus. Este é um tempo obscuro e negro, onde os espíritos das trevas estão aproveitando seus últimos tempos. Eles estão apavorados e se parecem com um casulo fervendo de marimbondos dos mais bravos. Esses são os piores dias que vêm ocorrendo no mundo inteiro. É preciso muita oração e dedicação para que meu Santo Espírito ilumine vosso lar e vossa família. É preciso muita oração e dedicação para que a gente seja preservado desses demônios que estão apavorados porque o seu tempo está acabando. Tão visível é o que vem ocorrendo. Marido largando sua esposa, esposa largando seu marido, filhos que não mais respeitam seus pais, sogras não se entendendo mais com suas noras, irmãos um contra o outro. O sacerdote é a mesma coisa. Quem não está vendo isso? Só um cego. Meus filhos, por que acham que estou usando de toda a minha bondade? A paciência que estou tendo para convosco é pelo amor que tenho por vocês. Por isso não gostaria de perder ninguém. Quantas vezes a gente já se perguntou, né? Por que Deus não acaba com tudo? Por que Deus aguenta tanto? Ele fala aqui, nessa mensagem do dia 14 de fevereiro de 2001. Porque acham que estou usando de toda a minha bondade, a paciência que estou tendo para convosco é pelo amor que tenho por vocês. Essa mensagem Deus passou ao profeta em 2001, mas já no livro do Eclesiástico Deus fala a mesma coisa. A grandeza divina e a pequenez do homem. Eclesiástico capítulo 18. O Eterno tudo criou sem exceção. Só o Senhor será considerado justo. Ele é o Rei invencível que permanece para sempre. Quem será capaz de relatar as suas obras? Quem poderá compreender as suas maravilhas? Eu peço que as pessoas prestem atenção na Sagrada Escritura também. Não só no que a gente fala, não só nas mensagens que são mais atuais. Meu Deus, a Sagrada Escritura fala tudo o que está nas mensagens. Prestem atenção na Sagrada Escritura. Abracem a Sagrada Escritura. Amem, respeitem, leiam, meditem. Quem poderá compreender as suas maravilhas? Quem poderá descrever todo o poder de sua grandeza? Quem empreenderá a explicação de sua misericórdia? Nada há de subtrair, nada acrescentar às maravilhas de Deus. Elas são incompreensíveis. Quando o homem tiver acabado, então estará no começo, e quando cessar a pesquisa, ficará perplexo. Que é o homem para que serve?
Que mal ou bem pode ele fazer? A duração da vida humana é quanto muito 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota de água do mar, como um grão de areia. É por isso que o Senhor é paciente com os homens e espalha sobre eles a sua misericórdia. Ele vê quanto é má a presunção do seu coração e reconhece que o fim deles é lamentável. É por isso que ele os trata com toda doçura e mostra-lhes o caminho da justiça. A compaixão de um homem é para com o próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. Cheio de compaixão, Deus ensina os homens e os repreende como um pastor o faz com seu rebanho. Compadece-se daquele que recebe os ensinamentos de sua misericórdia e do que se apressa a cumprir os seus preceitos. Como Jesus falou em 2001 para o profeta: meus filhos, por que acham que estou usando de toda a minha bondade? A paciência que estou tendo para convosco é pelo amor que tenho por vocês. É somente uma mensagem confirmando o que já está na Sagrada Escritura, não há novidades. Deus é sempre o mesmo. Em que ano será que foi escrito o livro do Eclesiástico? Para em 2001 falar a mesma coisa. E as pessoas ainda não acreditam na sua misericórdia, não acreditam no seu amor. Deus sabe como é. Ele vê quanto é má a presunção do coração do homem, reconhece que o fim deles é lamentável. Deus tem pena. Mas como ele diz nessa mensagem, mas o que está feito, feito está, pois a maioria já assinou o livro da morte e para esse já não tem mais volta. Que triste para Deus saber que muitos assinaram o livro da morte e para esses não tem mais volta. Mas para nós, para quem ainda não assinou esse livro da morte, para quem ainda não vendeu a sua alma, Deus está esperando. O profeta fala: Jesus, o que diria o Senhor para essas pessoas que ainda têm dúvidas de tudo isso? Se não houver acordo algum para comigo, a condenação virá logo e não serei eu, mas por si mesmos é que já escolheram. Antes do último sinal, haverá tempo para um pecador se arrepender? Sempre teve e terá, pois eu sou um Deus compassivo e misericordioso. Quer dizer que muitos ainda podem se salvar? Eles têm toda a chance do mundo. Obrigado, Senhor. O profeta fala. Olha o que Deus fala. Sempre teve e sempre terá, pois eu sou um Deus compassivo e misericordioso. Quer dizer que muitos ainda podem se salvar? Eles têm toda a chance do mundo. Meu Deus, só vai para o inferno quem quer. Só vai para o inferno quem quer. Porque é toda a Sagrada Escritura. Deus pede, Deus chama, Deus se revela, se mostra que Ele ama, que Ele perdoa, que Ele quer a gente de volta. E agora, através dessa mensagem, 4.708 mensagens novamente falando, chamando o povo à conversão, dizendo que ama, que perdoa. Só vai para o inferno quem quer. E quem quer ir para o inferno é porque merece. É porque não merece o amor de Deus. Porque com tantas provas de amor, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as mensagens, as aparições de Nossa Senhora, o sol, a chuva, a água, a comida, o alimento, a saúde, o ar, com tudo isso, você ainda não quer amar a Deus, então você merece o inferno. Como disse Jesus aqui, infelizmente, muitos já assinaram o livro da morte. Mas aqueles que ainda não assinaram, que ainda estão em cima do muro, não se decidem, como Jesus fala aqui, eles têm toda a chance do mundo. Ainda podem se converter, ainda podem se salvar. Não querem. Infelizmente, a condenação vem pela própria pessoa, como Jesus fala aqui. Se não houver acordo algum para comigo, a condenação virá logo, e não serei eu. Não vai ser Deus que vai te jogar no inferno, mas por si mesmos é que já escolheram. É a pessoa que quer ir para o inferno. É a pessoa que não quer amar a Deus. Orgulhosos, teimosos, ruins, homens maus, que mesmo Deus sendo pregado numa cruz, por amor a nós,
ainda não querem esse amor, rejeitam esse amor. Muitos ainda debocham. Maus, malvados, como diz Jesus, malvados, como diz Nossa Senhora. Tanto que Deus fez por vocês, e vocês preferem o diabo, então é com eles que vocês vão ficar. Se não fizerem o que Deus pede através da Sagrada Escritura, através dessas mensagens, que não é nada diferente. A mensagem não é forte, é vocês que são fracos. Eu não consigo, você é um homem ou um rato. Eu não consigo deixar de andar na bagunça. É um porco, por acaso, que tem que viver na lama? É uma pessoa perturbada que não consegue se dominar? Como é que quando quer alguma coisa consegue? Vai até o fim do mundo para conseguir o que quer. E não quer salvar a sua alma? Decidam-se. Jesus fala que eles têm toda a chance do mundo. Só vai para o inferno quem quer.